Zia Maria era uma senhora idosa sarda que vivia em Vila Cidro e todos os dias conversava com as plantas. Ela conhecia cada erva, cada flor e para cada mal tinha um chá. Ela sempre dizia que a força e a coragem se encontram na natureza, basta saber onde procurar. E Zia Maria começava seu próprio caminho justamente aqui, entre estes oliveiras que têm centenas e centenas de anos. E hoje, como ela, vamos em busca das plantas que se encontram neste ambiente maravilhoso, mas acima de tudo procuraremos a planta da coragem. Vamos? Nossa busca começa exatamente aqui, entre estes ramos de oliveira incríveis que até se apoiam no chão. E já vejo uma planta muito particular que vocês certamente já viram, é a tanchagem. É esta planta de folha lanceolada. Vejam, extremamente verde, que parece uma planta que não tem nenhum tipo de valor. No entanto, esta planta não só é comestível e era utilizada para o que era a salada do pastor, portanto comida crua junto com outras ervas. Ou para a sopa de campo, que é o que faremos hoje. Mas o uso mais incrível desta planta era este. Aqui se esmagava, e ainda se pode fazer, a planta entre os dedos e se colocava sobre as feridas como um curativo natural sobre as feridas, sobre as bolhas. E isso conseguia aliviar a dor e melhorava a cicatrização. Agora vamos colher um pouco para a nossa sopa de campo. Obviamente as plantinhas mais jovens são as melhores para comer, para fazer na sopa. Faremos uma sopa com muitos sabores, portanto com várias plantas, relembrando um pouco a história dos nossos avós, dos nossos bisavós. Aliás, aqui está. Algumas plantinhas serão suficientes e depois vamos lavá-las. Continuamos nosso passeio, eu colhi um maço de tanchagem. Vejam como eu coloco. A faca, esta, é uma característica minha. Por quê? Dessa forma não a esqueço e principalmente não me machuco. Agora quero continuar aqui para procurar a mais simples das ervas. A chicória. Vamos ver se a encontramos. Aqui. Está cheio de uma planta que todos conhecemos, mas que infelizmente quase não é mais utilizada. A urtiga, uma planta urticante terrível. Se você a tocar, ela deixa uma marca e uma coceira realmente incômoda. Podemos usá-la de muitas maneiras. Pode ser comida, fazem-se decocções, é muito útil também na horta. Mas agora que me abaixei, a encontrei. Esta plantinha é um pouco feia, mas a chicória está bem aqui. Vejam, a chicória é a planta que alimentou gerações de pessoas que passaram fome, guerra, porque é uma planta que cresce em qualquer lugar, especialmente nos caminhos. E esta nasceu bem neste caminho. Mas as plantas não são como os cogumelos porcini, onde há uma a outras. De fato, um pouco mais adiante há algumas plantas mais bonitas e simpáticas, como esta que agora vamos colher. Você a reconhece facilmente pela forma serrilhada da folha e, sobretudo, por esta nervura avermelhada. A chicória, ao contrário do que se pensa, não é rica em ferro, mas ajuda a assimilá-lo. É rica em vitamina A, C e vitamina K e alguma vitamina A, também do grupo B. De qualquer forma, faz muito bem para o intestino. Pode ser consumida crua, mas é muito amarga. É amarga, eu prefiro, digamos, cozinhá-la em uma sopa, mas esta é uma planta que faz muito bem e cresceu com as nossas gerações. Aqui há também algumas menores. Vejam onde cresce uma, crescem muitas. Vejam, a raiz da chicória, com esta os nossos avós. Durante a Segunda Guerra Mundial, faziam café, como faziam? Cortavam a raiz. E esta aqui era seca, uma vez seca, não? A raiz era torrada na frigideira ou no forno. Naquela época, talvez não tivessem forno. Então, na frigideira, e depois era triturada. E faziam uma infusão, que era uma espécie de café, principalmente pela cor. Na verdade, não contém cafeína, mas também tem ótimas propriedades digestivas. Olhem essa chicória, como é grande. Agora vamos ficar com as folhas, que são muito boas. Começou a chover forte, vou me abrigar aqui embaixo. Na montanha isso pode acontecer. De qualquer forma, já que estou aqui, vou mostrar outra planta muito especial. Não sei se vocês conhecem, o umbigo de Vênus. Esta planta, especialmente aqui na Sardenha, sempre esteve ligada à água, porque é uma planta que cresce onde há umidade particular. Não tem fins alimentares, no entanto, as mulheres a utilizavam
Nos dias quentes, colocando-a na testa para se refrescar, ou era usada como um curativo natural, um pouco como a tanchagem. Chovia tão forte que nos abrigamos aqui. Esta é uma igreja antiga e ali havia os estábulos. Nós estávamos bem ali dentro daquela celinha, mas agora continuamos nossa exploração procurando uma erva, rica em propriedades. De qualquer forma, pessoal, eu estava errado, porque isso na verdade não é uma oliveira, é um oleastro. Agora, o oleastro é a planta selvagem que, se enxertada, obviamente se torna uma oliveira. Isso aconteceu porque provavelmente na Sardenha não chegaram milhares de anos atrás. Aqueles povos que já cultivavam oliveiras, como os gregos e os romanos. Ficou assim e obviamente não foi mais enxertado. Sei disso porque quando morava na Apulia, terra que havia sido conquistada, habitada já pelos gregos e romanos, em um campo um camponês em frente a uma enorme oliveira. Ele me disse, toque aqui, você vê isso? Este é o enxerto feito pelos gregos. Eu, pessoal, juro para vocês. Fiquei emocionado ao pensar que milhares de anos antes um homem havia pegado uma pequena muda, assim a enxertou e agora tinha se tornado uma oliveira gigantesca. Vejam, aqui ainda há chicória, vamos colher só mais um pedacinho porque pode nos ser útil. Eu vi uma planta importante, uma planta que tem mil e mil usos. O dente de leão, o famoso dente de leão. Não sei se vocês conhecem o famoso sopro, ou seja, aquela planta. Vamos chamá-la assim, que vocês sopram. E as sementes voam para todos os lados. Bem, não é nada mais do que o dente de leão. Por que se chama dente de leão? Porque as folhas têm uma forma que lembra justamente os dentes do leão. A planta é exatamente esta, aqui. Uma planta que é utilizada para tudo. Come-se com a flor, fazem-se infusões, decocções e também, com o dente de leão, faz-se o famoso café dos pobres. Basicamente, vocês veem no centro. Este botão amarelo se tornará, em algumas semanas, aquela bela flor amarela que todos conhecemos. E depois da flor, há o famoso dente de leão. Então, aquelas sementes, que com o vento são transportadas para todos os lugares, é uma planta muito difundida e muito robusta, aqui na Sardenha. Antes de colhê-lo, costumava-se dizer uma frase, e agora vamos dizê-la. Não te colho porque és bonito, mas porque és útil. Prometo que nada será desperdiçado. E esse é um pouco o sentimento que se tem em relação à terra. Agora, colhemos apenas as folhas que são mais tenras e as adicionamos à nossa sopa. Não colho muitas porque, vou lhes dizer a verdade, um pouco me entristece. Pensem na natureza. Quanto é rica. Estamos acostumados a ir ao supermercado, encontramos tudo embalado, empacotado, mas aqui basta uma cesta e vejam que maravilha. Depois há uma planta, que aqui é incrivelmente grande. Agora eu vou mostrar para vocês. Não a conheço, mas vejam o que encontrei. Cogumelo prataiolo. Vamos ver se é bom. Cheiro de anis. Este também é comestível, mas na verdade apenas um, digamos, não faz muito sentido pegá-lo. Depois, infelizmente, é um pouco velho como cogumelo, seriam necessários outros. Este é o que conhecemos como champignon. Na verdade é selvagem. Vejam, tem exatamente essa cor. Para cortar um bom, tem o cheiro de anis. Mas não colham os cogumelos. Depois de assistir a este vídeo, vocês devem conhecê-los. Encontramos, excepcionalmente, esta planta com dentes de leão tem as flores com alguns insetinhos dentro e também as sementes. Este pobrezinho já está caído. Fazemos um desejo? Aqui está outra planta excepcional para a nossa sopa. Este é o macerone, já mostrei para vocês no vídeo dos aspargos, e não é nada mais do que um aipo selvagem, assim podemos chamá-lo. Acreditem, ele já era cultivado na época romana. Infelizmente, essa tradição se perdeu e agora ele só é encontrado nas margens das estradas ou nessas áreas florestais. De qualquer forma, é ótimo, tem um aroma excepcional, muito parecido com o da salsa.
Você pensa nesta planta? Nós comemos de tudo. O caule, um pouco como os cardos, é utilizado também digamos, cozido, e é excelente. As folhas são perfeitas para a nossa sopa e com as flores, com as sementes das flores, eram basicamente usadas para temperar carnes e também sopas. Tem um aroma delicioso, eu realmente gosto muito desta planta. Vamos colher um pouco e colocá-la na nossa sopa. Continuamos nossa aventura. Agora a beleza da Sardenha é que realmente podemos encontrar quase todas as plantas nesta estação. Finalmente, o encontrei, venha. Aqui está. Esta é exatamente a planta do Macerone, quando... Até as flores vocês veem. São essas flores amarelas, pequeninas. E da semente se extraía esta especiaria para temperar a carne. Olhem que bela. A planta fica muito mais alta. Basicamente, parece um aipo mais rústico. Depois, ao longo dos anos, selecionamos plantas diferentes. E é uma pena que tenhamos esquecido as plantas antigas. Mas vocês sabem por quê? Porque nosso organismo é feito para digerir estas. Tudo está acontecendo em poucos metros. Quadros, mas porque a natureza é rica em plantas que infelizmente esquecemos. Agora vou mostrar outra. Esta é a serralha. Desta planta, comem-se as folhas tanto em salada quanto em sopa. Vejam no cesto, eu colhi o que parece um pequeno sino. Esta é a cebolinha. Tem realmente gosto de cebola e pode ser encontrada em qualquer lugar. Agora vamos ver se conseguimos encontrar um raminho. Aqui está, aqui. Vejam, o bulbo desta planta é uma cebola de pequenas dimensões e o cheiro é exatamente esse. Como se toda esta aqui pode até ser colocada em uma omelete, em uma sopa, é excepcional. Agora vamos colher apenas algumas plantinhas e colocá-las na nossa sopa. Vejam, este é um campo de cebolinha, mas há muita. E esta é uma planta que eu gosto muito, me lembra a minha infância. Eu a colhia no jardim dos meus avós, parecia quase uma pequena conquista toda vez que a pegava. Desta vez vou pegar algumas, porque gosto muito. Como, infelizmente, alguém que veio aqui para fazer um aperitivo deixou o copo. Nós o levamos para a lixeira. Aqui há uma paz incrível. A propósito, se vocês não estão inscritos no canal, lembro vocês de se inscreverem, ativar as notificações para não perderem pequenos documentários como este. De qualquer forma, quero lembrar vocês de uma coisa: se não conhecem as plantas, vão com calma. Tentem aprender uma espécie de cada vez. Saiam devagar, devagar, vocês conseguem. Ver quem a conhece, deve tocá-la com a mão e observá-la. E então depois, vocês terão aprendido uma pequena coisa, um passo de cada vez, porque com as plantas você pode se machucar muito se não as conhecer. Nestas áreas mais cobertas com árvores, é mais difícil encontrar as ervas espontâneas que nos interessam. Sobretudo, não consigo ver a planta da coragem e está quase escurecendo. Não sei se conseguiremos encontrá-la. Precisamos nos apressar. Já aconteceu. De vocês observarem esse tipo de baba branca que muitos chamam de baba de caracol, na verdade, isso é produzido pela ninfa de um pequeno inseto. Semelhante a um percevejo, que é a cigarrinha, que cria, digamos, este casulo, vamos chamá-lo assim, de espuma que parece, de fato, saliva, dentro do qual se esconde dos predadores e, sobretudo, a usa, para evitar a desidratação causada talvez pela radiação solar. Ela se encontra justamente no caule das plantas e dentro dela deve estar a ninfa, um pequeníssimo inseto verde. Vamos ver se está lá. Aqui está. De qualquer forma, fiquem tranquilos, essa espuma é completamente inofensiva. Uma vez que você tenha lavado ou cozido as plantas, não correrá nenhum perigo. Vou mostrar a vocês, em vez disso, um predador terrível. Olhem para esta aranha. Estou caminhando porque ainda não encontrei o que procurava, mas talvez... Estamos quase lá. Esta é a malva. Uma planta que é muito comum, parece. Uma mistura entre uma folha de videira e a de gerânio. E é uma planta que tem uma inflorescência realmente característica. Sempre foi usada no passado como uma planta calmante para azia também. Como sedativo e também é consumida. Vamos colher algumas folhinhas.
Pensem que a malva era utilizada para tratar quase todos os problemas intestinais, também, digamos, como sedativo, era usada e como calmante. Até mesmo as lavadeiras a colocavam na água para, digamos, tratar as mãos que tinham trabalhado, que estavam rachadas, e depois a borragem com essas florzinhas azuis em forma de estrela. A planta da coragem nós a encontramos, as flores da coragem até mesmo a tradição. Queria que os guerreiros, antes de irem para a guerra, colocassem sob o elmo porque infundia coragem. Agora vamos colher alguns e faremos também a infusão. E agora que encontramos todas as plantas de que precisávamos, vamos a um lugar incrível para fazer o famoso chá da calma e da coragem. Chegamos, pessoal, a um lugar realmente incrível. Aqui há outras plantas, sobre as quais eu poderia falar, como a selga selvagem e o cardo, mas há uma que hoje não poderia faltar na nossa sopa, que é esta aqui, o funcho selvagem. Esta planta tem um aroma que realmente me enlouquece. Antigamente, nos países mais pobres, era usado para dar sabor a tudo, desde o pão até as sopas, aos chás. E entre as várias ervas que colhemos, o funcho selvagem era usado para fazer uma sopa. Em particular, a sopa dos três mares, que era feita com dente de leão, chicória e funcho selvagem, ou melhor, a raiz do funcho selvagem. E essa sopa era usada justamente para acalmar o intestino. Pegava-se essa parte da raiz e com ela se fazia a sopa dos três mares. Vamos colher tudo porque esta noite eu realmente vou fazer uma sopa maravilhosa, mas agora vamos preparar o chá. Você já pensou em quanto a Sardenha mudou? Anos atrás este rio há 20 anos era muito maior e até havia trutas. Agora se tornou um riacho, no verão seca quase completamente e alimenta o lago que foi criado com a barragem. E é exatamente aqui que hoje prepararemos nosso chá. Esta água ela é extremamente limpa, até alimenta uma fonte que está mais acima, da qual todos os moradores pegam a água. Este é um fogareiro. Com gasolina, claro. Eu o comprei nos Estados Unidos, também é vendido na Amazon, e devo dizer que me salvou a vida em 1 bilhão de ocasiões. Porque sempre funciona, não precisa de gás, é pouco perigoso, você pode recarregá-lo em qualquer lugar. Estamos prontos, a água está fervendo. Agora, antes de adicionar as ervas, eu o desligo. Deixamos um pouco para que a temperatura diminua, caso contrário, uma temperatura muito alta poderia estragar a nossa infusão. A temperatura perfeita não é 100 degrees, mas em torno de 90 degrees. Na verdade, hoje fizemos um passeio um pouco mais longo, mas eu garanto que em 1 metro quadrado se encontram muitas plantas e muitas delas são comestíveis. Porém, olhem, há paisagens aqui na Sardenha realmente fantásticas e agora podemos finalmente colocar as flores e as folhas que colhemos. O aroma já se sente. Vejam, essas viagens, esses momentos de colheita pertencem um pouco à história do homem, ao nosso instinto. As coisas têm todo um outro valor, um pouco como o Pequeno Príncipe quando encontra a fonte. Na minha opinião, a viagem, a colheita, a descoberta é o que torna algo tão simples como uma infusão, ainda mais especial, que amplifica os aromas e nos faz sentir um pouco melhores. Eu acredito que cada um de nós deveria reencontrar esse contato com a natureza que, infelizmente, estamos perdendo cada vez mais. Vejam, a natureza nos conta tudo. Ela nos ensinou hoje muitas coisas que, infelizmente, estamos esquecendo. Estamos acostumados a entrar em um shopping, encontrar tudo já bonito, embalado em suas embalagens de plástico. Aqui é tudo de graça. Todo esse verde. Em alguns meses até desaparecerá, ninguém o terá colhido, e as estações se seguirão mudando o rosto da natureza. Outras 5 ou 6 vezes. Conhecemos muito pouco, realmente esquecemos tudo. Espero com estes vídeos fazer vocês redescobrirem o que é a essência do ser humano.
Aqui não há telefones, não há casas, não há automóveis. Estamos apenas nós com os aromas, com as cores, com as formas que precisamos começar a conhecer novamente. Agora, somos formados em 100 mil coisas e ainda assim não conhecemos nada do nosso mundo. E isso é algo um pouco triste. Pronto, vem? E hoje redescobrimos juntos uma infusão antiga, a infusão da calma e da coragem. Talvez porque na vida as coisas devem sempre ser enfrentadas com serenidade e calma, mas também com um toque de coragem. Tentem sempre e verão que algo bonito acontecerá.